Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao podcast Pode Falar Saúde da Mulher. Eu sou a Ju, a host do programa, e venho aqui trazer para vocês hoje um tema muito importante, a saúde óssea no corpo feminino. Não é isso, Dr. Valfran? Sim, eu sou o Dr. Valfran, sou ginecologista, sejam bem-vindos. Não esqueça de se inscrever no canal, dar o seu joinha. E nós temos um convidado hoje muito especial, né, Jô? Sim, o doutor Juliano Paradella. Doutor Juliano está vindo conversar conosco justamente sobre esse tema que é tão importante. Vocês sabiam que muitas mulheres, a partir dos 30 anos, já começam a ter perda óssea? E essas perdas, gente, a osteopenia e a osteoporose é uma das duas doenças mais significativas na vida da mulher. Doutor Juliano, seja bem-vindo. Obrigado, eu que agradeço o convite, Jô, Valfran. Realmente é um tema muito relevante. A saúde óssea, eu acho que vem esse bate-papo desmistificar muita coisa. Tem muita gente que confunde o que é osteoporose, o que é artrose. E realmente o pessoal não sabe como se prevenir, né? Sim. E o tratamento especificamente para evitar o grande problema da osteoporose, que são as fraturas, principalmente nos pacientes idosos e principalmente nas mulheres em pós-menopausa, né? Sim, e também, gente, algo que eu estava conversando tanto com o Dr. Valfran e o Dr. Juliano antes da gente começar a gravação, que eu fiquei muito impactada em saber que aos 30 anos a gente já começa a ter decadência de massa óssea, não é isso, doutor? Exatamente. O nosso metabolismo ele é muito ativo até a terceira década de vida, assim. Que o nosso metabolismo ele tem o anabolismo e o catabolismo, sendo que o anabolismo é a formação. Então, o adolescente, as crianças e o jovem, ele tem um anabolismo muito mais intenso e numa velocidade maior do que o catabolismo. E quando você chega aos 30 anos, você atingiu o pico de massa óssea. Depois a coisa vem decaindo um pouco, e principalmente dependendo da sua forma de viver, dos seus hábitos de vida, alimentação e vários outros fatores, assim. Sim, a osteoporose em si nas mulheres, tá? É algo também que inicia nessa fase dos 30 anos ou ela é um pouco mais à frente? Tanto que a gente ouve tanto osteopenia, osteoporose, artrose, que você fala, eu acho que a artrose já vai um pouco mais adiante. É por faixa de idade ou não existe isso? Isso vai depender muito do organismo e da forma que a pessoa vive. Eu acho até importante a gente diferenciar o que é osteoporose e o que é artrose. Exatamente para tirar essa dúvida que é muito comum. Sim. A artrose é uma doença da articulação, é uma doença da cartilagem. Então, assim, é uma degeneração condral. A cartilagem vai se degenerando e as pessoas vão tendo dificuldade de mobilização das juntas, né? Então, é uma doença da articulação, não é uma doença do osso. E a osteoporose não, uma osteoporose é uma perda de massa óssea, o osso vai ficando mais porótico, então ele vai ficando enfraquecido e o risco de fraturas é muito maior. Tanto que começa com essa perda também da massa óssea, né? A osteopenia vem antes da osteoporose. Entendi. A osteopenia é o início da perda de massa. Entendi. Que pode evoluir para a osteoporose, como o doutor Juliano falou. Entendi. E os hormônios nessa história? A realidade é que essa questão do catabolismo, do anabolismo, mas realmente nessa fase de 30, 35 anos, a mulher começa a perder, tá, todo aquele aparato de hormônio produzido pelos ovários. Então os ovários começam a ficar mais deficientes. Isso vai culminar lá na menopausa, com 45, 55 anos. Mas esse processo inicia antes. Sim. E com a perda principalmente, né, do estrogênio, ele é considerado como um protetor ósseo. Então, com a perda, a diminuição do estrogênio, a atividade do osso começa a... No osso existem duas células, depois você fala direitinho para mim. É o osteoclasto e o osteoblasto. O osteoclasto, ele
consome o osso e o osteoblasto fabrica o osso. Isso é uma coisa constante, tá? E o estrogênio, ele vai agir justamente nessas células. Ele diminui a atividade do que constrói e aumenta a atividade do que destrói. Não é isso, Juliano? É dessa forma? É assim, o osso é um tecido vivo e tem um metabolismo muito ativo. Ele não é simplesmente um arcabouço esquelético para proteger tórax, proteger os órgãos pulmão, coração, na cabeça, protege o nosso sistema nervoso central e ele permite a nossa locomoção pelas alavancas dos membros superiores e inferiores. Mas a função dele, nesse sistema musculoesquelético, é assim, mas ele tem uma função metabólica muito ativa. E a gente tem basicamente dois tipos de célula mesmo, que são os osteoblastos, que eles formam o osso, eles formam uma matriz, e essa matriz vai sendo mineralizada pelo cálcio, pelo fosfato, tem magnésio, tem sódio, e os osteoclastos são as células que reabsorvem o cálcio do osso. Então, essa é uma coisa muito dinâmica. O osteoblasto forma, o osteoclasto absorve, e isso vai tendo um equilíbrio durante a nossa vida toda. E os estímulos mecânicos, nutricionais e hormonais, como o Valfran falou, são realmente muito importantes. Quando você tem os hormônios todos em alta, com a produção ovariana de paratireoide, os hormônios até tiroidianos também influenciam, e eles estão todos em equilíbrio, isso funciona muito bem. As células formam o osso, a outra absorve, e isso vai sendo, o tecido ósseo vai sendo renovado. O osso ele se renova completamente a cada 10 anos, em média. Nossa, né? Que interessante. E aí, quando ocorre esse desequilíbrio, começa a reabsorver mais cálcio do que formar. Então, sim, os desequilíbrios hormonais e o envelhecimento propriamente. Sedentarismo, e aí vem não é? sedentarismo, hábitos de vida não saudáveis, uso de bebida alcoólica, o tabagismo, tudo isso influencia negativamente. Tá, então essa questão real do exercício físico na vida da mulher é algo que ela tem que colocar como essencial. Ela tem que colocar em primeiro plano para uma qualidade de vida futura em termos musculares e em termos de ossos, né? Pelo que você está falando. Sem dúvida. Se você fizer é uma coisa simples até de se pensar. Você vê uma mulher ou um homem atleta que faz uma atividade física, normalmente atividade contra uma resistência mecânica, né? O músculo ele hipertrofia, então você fica com a musculatura mais desenvolvida e o osso também ele reage a esse estímulo mecânico. Ocorre potencial pisoelétrico no periósteo, que isso estimula a formação de tecido ósseo. Então, da mesma forma que o músculo hipertrofia, o osso também hipertrofia, ele fica mais forte. Gente, não imaginava nunca isso na minha vida. Se você tiver um paciente que por algum motivo ficou com uma paraplegia, por exemplo, você vê que a perna fica fininha, Sim. porque o músculo atrofia. E, ao mesmo tempo, tem uma osteoporose por desuso. Então, só aí a gente vê a importância do exercício físico. Sim. Você hipertrofia ou você atrofia. Tanto a musculatura como o sistema ósseo, o sistema esquelético. Perfeito. Fantástico, fantástico. E, Juliano, em relação à questão da idade que a gente inicia essa perda de massa óssea, existe uma idade real ou não? Existe sim, depois dos 30 anos, igual a gente falou. Já depois dos começa 30. uma perda. Sim. Então você tem que começar a se cuidar desde aí. Não esperar a menopausa, não esperar já ter uma osteoporose instalada para poder se cuidar, né? Sim, é o que eu também fiquei impressionada quando eu li que era com 30 anos. Tanto que eu tô querendo entender se é isso mesmo, que eu falei, gente, com 30 eu não imaginava nunca que eu tinha que olhar para os meus ossos. Tá? Primeiro que a gente quer olhar para cabelo, mulher ela vai para a parte da vaidade. Muitas começam a fazer botox com 30 anos e esquecem de olhar a massa óssea dela. Muitas das vezes não está nem fazendo exercício físico, tá? Então é isso, gente, que nós mulheres temos que começar também a se olhar de dentro para fora e não só
a parte estética externa. Porque o que adianta, gente? Uma beleza intacta e por dentro a coisa já está deteriorando e você não está olhando e não está se prevenindo. A prevenção, ela é tudo, né? Com certeza. Igual outra coisa também, a alimentação. Tá? Essa questão da alimentação, dentro do que vocês dois também já me falaram, mas essa alimentação, ela tem que ser rica em algum nutriente diferente ou não? É uma alimentação dentro do equilíbrio normal? Ou tem algo que ajuda a metabolizar melhor, a cuidar melhor dos ossos? A alimentação saudável de uma forma geral. Sim. Ingerir bastante proteína. Sim. Porque as proteínas fazem parte da formação celular. A gente precisa de proteína para formar, sintetizar várias estruturas do nosso corpo, não só no osso. Uma alimentação rica em cálcio. Sim. Evitar uso de medicações para reduzir o pH gástrico, como os pantoprazóis, os omeprazóis, porque isso diminui a absorção do cálcio. A vitamina D é importante. Hoje em dia a gente pega pouco sol, então muitas vezes tem que repor a vitamina D. Essa semana mesmo, Juliano, eu virei uma paciente com uma vitamina D de 16. Eu falei assim, você não toma sol nenhum, né? Não, porque vai manchar minha pele. Tem outra curiosidade também, a cor da pele, né? Porque a pessoa de pele mais escura, ela não sintetiza tanta vitamina D. Então é mais frequente, você observa, que a pele mais escura tem uma quantidade de vitamina D menor. Por causa do tom de pele? Tom de pele. Você vê? Eu também não sabia disso. Ou seja, eu que sou mais para um ladinho africano aí, eu tenho que tomar meus cuidados, né? Evitar, certo? Eu falo que o protetor solar, a gente até passa no rosto, mas evitar um pouco no corpo, pegar um pouquinho de sol, que eu acho que isso aí ajuda a absorver, né? Com certeza. A vitamina D, ela é metabolizada na pele, através do sol. Então, quem pega pouco sol, ele produz menos vitamina D. E a vitamina D, ela ajuda na absorção do cálcio, né? E na deposição do cálcio também. Então, é importantíssimo. Tá. E quais os sinais de alerta que podem identificar uma fragilidade óssea? Olha, o principal sinal de alerta é quando você tem uma fratura, por uma baixa energia cinética. São quedas da própria altura, acidentes domésticos, e quando você tem uma fratura, você já tem que acender um sinal de alerta. Mas antes da fratura acontecer, existem sinais também. A hipercifose torácica, quando a coluna fica encurvadinha, nas senhoras idosas, você vai vendo aquelas ovazinhas ficando corcunda. Isso acontece por microfraturas vertebrais. As vértebras vão fraturando e vão achatando na frente, a coluna vai encurvando assim. Sim. Né? Às vezes dores musculoesqueléticas sem uma causa definida, quando você tem uma perda de massa óssea acima de 30%, os pacientes podem começar a sentir dor também. Entendi. Wolfram, tem uma conversa que eu ouvi, talvez até o Juliano possa também ajudar. Muitas mulheres que entram em menopausa, começando a sentir muitas dores nas articulações. A dor articular, ela tem uma relação direta com os níveis hormonais, tá? Mas tem uma relação também muito importante com o intestino, tá? Então, muitas vezes a gente esquece do intestino, tá? E às vezes a dor articular tá com um processo inflamatório começando lá a nível intestinal. Então é interessante uma avaliação individual, né? Individualizada daquela pessoa para verificar de onde que está vindo aquele quadro. Eu só coloquei o intestino como alerta porque é um dos pontos, né? Que às vezes a gente passa batido e não lembra de investigar. Tá, porque essa questão óssea, de uma certa forma, ela pode existir, mas existem outras situações que podem estar conduzindo isso também. Tá? Em relação também a essa parte, Juliano, da mulher com 30 anos, ok, ela já começa com essa perda óssea, tá? Ela não olha para isso, vai deixando passar, né? Quando ela chega nos 40, essa densidade, ela já pode estar mais comprometida 10 anos depois?
esse espaçamento de muito tempo é público, né? A gente pensa, analisar que seria muito mais. Ou pode também estar dentro de uma estabilidade da época que começou, dependendo das mudanças de vida que ela possa ter tido dentro desse período. A densidade mineral do osso, a gente avalia pelo exame de densitometria óssea. Uhum. E pode começar a ocorrer uma perda, você até -1 de T-score é o nível normal. Uhum. Quando você começa a perder mais, a densidade mineral do osso vai diminuindo. Então você passa para uma osteopenia, que é o meio do caminho até uma osteoporose. Então, os níveis podem ir realmente piorando até você chegar a ter uma osteoporose estabelecida. E eu já vi casos com até menor do que -2,5, já é osteoporose. Sim. Eu já vi pacientes com mais de 4 de nível, assim. Então, osteoporose severa. Então, é importante você ir acompanhando isso também. Tá. E tem umas medicações que são passadas, né, muitas das vezes, para ajudar, principalmente a mulher quando ela está, né, nessa fase de osteoporose. E eu ouço muito falar, né, que algumas dessas medicações, ao invés de ajudar o osso, ela acaba também prejudicando em alguns processos cirúrgicos que precisam ser suspendidos. Existe realmente essas medicações que precisam ser suspendidas para tratamento ósseo em algum procedimento cirúrgico? Existe isso? Sim, existe. Você está falando da classe dos bifosfonatos. Isso aí, isso mesmo. Os bifosfonatos, eles podem ser orais ou tem injetáveis. Injetáveis, que é o ácido zoledrônico ou pamidronato. Sim. São injetáveis. A gente reserva para pacientes que têm doença péptica, porque o bifosfonato oral, às vezes, ele pode dar refluxo, gastrite, úlcera. Mas quando você faz uso prolongado de bifosfonato por mais de 5 anos, por exemplo, você pode ter fratura também. Fratura atípica do fêmur proximal por uso prolongado de bifosfonato. E quando você vai fazer procedimentos odontológicos, implantes dentários, você tem que suspender o uso por pelo menos uns 6 meses, porque aumenta o risco de osteonecrose de mandíbula. Nossa, e tá, aí a pessoa igual, fez o implante dentário, suspendeu, fez o implante dentário e vai precisar fazer o uso dessa medicação que você falou, desse bisfosfonato. Ela pode, então, depois desse implante, depois desse tratamento, meses depois, fazer esse tratamento? Ou o ideal é que ela nem mexa com esse tipo de medicação? Não, ela pode retornar, sim. E são, assim, hoje a nossa principal classe de medicamentos para tratamento de osteoporose. Sim. Entendeu? Porque eles inibem a atividade do osteoclasto. Então, eles inibem a célula que tira o cálcio do osso. Uhum. Então, hoje o nosso principal medicamento. As pessoas prescrevem muito cálcio. Cálcio. Sim, isso também. Tem gente que faz uso de cálcio por conta própria, né, mesmo sem saber se precisa. Mas se você não mexer na biologia celular, não adianta. Eu costumo até falar com os meus pacientes assim, você contrata um pedreiro de 40 anos, ele está em plena forma física e ele consegue colocar 100 lajotas por dia numa parede. Hoje ele está com 60 anos, ele já não tem mesmo vigor físico, ele não consegue colocar 50. Então adianta você dar 150 lajotas para ele por dia? Não. Não adianta você repor cálcio. Se você, na biologia celular, você não interferir, você só vai acumular cálcio em artérias, cálculo renal e várias outras coisas que o cálcio em excesso também pode causar. Então, para você que é louca pelo cálcio, já chega para o médico pedindo um cálcio, tem que pensar 2 vezes e rever se realmente isso é importante. E observe uma outra coisa. Juliano está falando sobre os tratamentos, mas esses tratamentos precisam ser acompanhados, tá? Porque o bisfosfonato vai fazer mal o uso irregular dele.
Quando o médico está orientando o período que vai ser usado, o médico está acompanhando, o médico está acompanhando se ele está funcionando ou não, tem uma orientação, tem uma orientação por trás daquela medicação. Não são medicações que você vai usar, o médico passou uma vez, você vai usar 10 anos. Então aí que está o problema. Eu vejo muito, mas eu estou usando isso aqui, a pessoa fala, mas eu uso isso aqui desde o ano passado. Mas quem mandou você usar o ano inteiro dessa forma que está aqui? Mas eu achei que podia, né? Porque tem muito disso, não tem? Tem. Então, essas informações que a gente precisa colocar em pauta e que a gente precisa carregar juntamente com a gente para que a gente não caia em algumas ciladas que existem por aí. Porque hoje o que mais existe é desinformação, não é isso? Com certeza, hein? O Valfran tocou num ponto que eu acho crucial, a automedicação, né? Medicação sem um acompanhamento médico. Às vezes você prescreve uma caixa de anti-inflamatório para combater uma inflamação no dedo. Sim. E a pessoa vai comprando e compra outra caixa, compra outra, sendo que na receita você colocou lá uma caixa. E aí pode fazer necrose tubular renal, fazer insuficiência renal, gastrite. Pode fazer gastrite, úlcera, hemorragia digestiva. Então, assim, aí vai na farmácia, está com uma dor, e aí toma lá um corticóide injetável, aí depois toma outro. Aí o paciente é diabético, é hipertenso, faz hiperglicemia, faz aumento da pressão arterial. Então, acho que tudo tem que ser acompanhado. E o ideal é que seja acompanhado por um profissional especializado. Sim, isso aí, gente. Sempre em busca de pessoas dentro do médico, né? Dentro da especialidade, dentro daquilo que realmente vocês estão buscando de tratamento para vocês, tá? Doutor Valfran, a mulher na menopausa, na perimenopausa, nessa fase de climatério, o que ela pode buscar sem susto em relação a esse cuidado que você vê? Primeiro, a qualidade de vida, né? Sono bom, atividade física, de preferência de impacto, uma boa alimentação, uma alimentação equilibrada, né? Que tenha os nutrientes na mesa, né? Aquela alimentação bem colorida. O verde tem muito cálcio, né? A proteína não pode ser deixada de ser feita, né? E, é claro, fazer seus exames periodicamente para verificar se tem alguma deficiência. Se tem uma deficiência de vitamina D, ajusta a vitamina D. Se tem uma deficiência da parte hormonal, ajusta a deficiência. A questão toda é prevenção, é avaliar o que está acontecendo individualmente, tá? E fazer as prevenções necessárias. Então, eu acredito que o que a gente podia dar de orientação, acho que a gente conseguiu levar informações, assim como eu já não sabia várias coisas aqui, aprendi aqui hoje, tá? Que a gente necessita primordialmente uma alimentação equilibrada, noite de sono bem dormida, exercício físico, álcool, tem que dar uma segurada, cigarro, tabagismo, vamos também pensar duas vezes, analisar os prós e os contras, porque a nossa saúde, o nosso corpo é uma máquina que necessita de cuidado. E doutor Juliano, muito obrigado pela sua presença, muito obrigado pela sua disponibilidade de estar aqui conosco. Você não imagina o prazer em te receber que nós tivemos hoje aqui no Pode Falar Saúde da Mulher. Eu que agradeço, vocês são amigos queridos, profissionais que eu admiro. Então, assim, eu que quero parabenizar vocês pela iniciativa e botar em pauta um tema tão importante que acho que vale a pena a gente discutir e avaliar sempre isso daí. Sim, além do ginecologista, gente, o ortopedista também, aos 30 anos, vocês têm que começar, a ligar o alerta. Então vamos lá, dê o joinha de vocês, tá? Se inscrevam no canal, comente com um amigo, com um parente, com um vizinho e venha nos prestigiar no Pode Falar Saúde da Mulher, nessa terceira temporada que, olha, tá super boa e muito bem acompanhada.